Salve Santista! Agora aqui na Bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, que a gente está próximo dessa pequena meta de 200 inscritos, faltam só 8 no momento que eu gravo esse vídeo. Pega o link do vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp e Telegram e ajuda a bater essa meta. Quem tem que bater a meta de contratação é o Santos, né? E para isso o Santos está atrás de Roberto Pereira, né? Um meia que estava na Itália, agora na Udinese, e que acabou o seu contrato, né? Um meia de 32 anos, mais estilo enganche mesmo, argentino, né? Meio organizador, que fez sua carreira praticamente toda na Europa, né? Ele teve um início no River Plate, né? 45 jogos, não fez nenhum gol e deu 4 assistências, e aí ele se transferiu para a Udinese. Da Udinese ele foi para a Juventus, da Juventus da Itália ele foi para o Watford, e do Watford ele voltou para a Udinese. Somando todas as passagens na Udinese, foram 200 jogos, 23 gols e 33 assistências. Um número excelente, né? Um ótimo número aí para um meia. Já na Juventus, onde a concorrência dele era muito maior, a exigência era maior, né? Até os adversários talvez fossem os mesmos, né? Mas ele tinha uma concorrência maior de elenco, né? E até na Champions League, né? Coisa que a Udinese não frequentou. Então, na Juventus ele fez 65 jogos, 6 gols e 5 assistências, né? Um número mais abaixo, mas ainda assim ok, bem aceitável. No Watford, na Premier League, né, no campeonato mais difícil do mundo, o campeonato nacional mais difícil do mundo, 115 jogos, 18 gols e 11 assistências, né? Manteve um número aí excelente no Watford, que joga, né, na Premier League, joga FA Cup, né, joga a Copa da Liga. Manteve números muito bons. Na seleção, os números já caem, mas assim, eu faço o mesmo paralelo do que com a Juventus, por exemplo, né? Que ali a concorrência é muito maior, enfim. Então olha o elenco, né, da Argentina e acaba sendo demais para ele, né? A última convocação dele foi no dia 13 de outubro de 2019, né? Então já tem um tempinho, mas ainda assim ele tem uma passagem pela seleção, né? Foram 19 jogos, né? 2 gols e 1 assistência. Então assim, ele sempre, mesmo que com poucos jogos, né? Sempre conseguiu mostrar, né, participação em gols, seja com o próprio gol ou com a assistência, né? A gente vê que é um cara que está nos momentos ofensivos dos times que ele joga, né? E, além de tudo, tem experiência europeia, né? Então, assim, a gente vê que é um reforço que tem tarimba, né? Que é o que a gente pedia aqui desde sempre, né? Reforços que pudessem de verdade mudar a qualidade do time. Chega de reforços meias do Figueirense, com todo respeito, né? Reforços aí do, sei lá, do Águia de Marabá, reforços do Iguatu. Não, tem que ser reforço tarimbado, né? Para esse tipo de reforço de Águia do Marabá, enfim, desse tipo de reforço a gente não precisa. A gente já tem jogadores da base e já tem os nossos próprios, né? Não precisa trazer jogadores desse nível. A gente precisa de jogadores de nível internacional, de nível que vai agregar. Assim como o Salazar, né? Que a gente já fez um vídeo aqui ontem, né? Que saiu. Roberto Pereira agora, desculpa. Roberto Pereira é desse nível de jogador que o Santos precisa, né? Um jogador com experiência, um jogador que conquistou títulos lá fora, né? Então, assim, é esse tipo de jogador que tem que vir para somar, para fazer sombra ao Lucas Lima, mas principalmente, né, para qualificar o elenco, né? Sombra para o Lucas Lima, eu acho que nem vai ser tanto o caso, porque se ele vier, ele vai vir para ser titular, né? Tanto pela qualidade técnica quanto pela experiência, mas também porque o Santos está disposto a oferecer um alto salário pro Roberto Pereira jogar aqui, né? O Roberto Pereira que já mostrou interesse em jogar no Santos. O Santos, para reafirmar aí esse interesse, está disposto a fazer um alto pagamento de salários, o que é normal, até porque ele estava na Europa, não vai querer baixar tanto seu salário assim para jogar aqui no Santos, né? Então o Santos vai precisar manter pelo menos aí um nível alto de salários, né? Que já é esperado, porque jogador bom a gente infelizmente tem que pagar mais mesmo. Não existe você trazer jogadores bons por preços baratos, assim, isso não existe. Então os preços vão ser altos mesmo e tem que ser, principalmente num setor que o Santos precisa muito, que é o de criação, já que afastou 3 meias na semana passada e mais um foi afastado hoje, né? O Lucas Barbosa, que se diz meia, né? Mas enfim, foi afastado hoje também. Já fazendo esse gancho pro Lucas Barbosa, né? Cara, o Lucas Barbosa, ele, assim, era facilmente o pior jogador do elenco, assim. Pior até que o Lucas Pires, pior que o Natan. Tecnicamente, ele era o pior jogador do elenco. Porque ele não conseguia dominar, ele não conseguia
mais ou menos finalizar, né? Os gols que ele fez foram gols de último toque, praticamente, onde ele não precisou da sua habilidade natural para fazer a jogada, né? Ele só precisou finalizar. É um jogador que é lento. Assim, ele não tinha a menor condição do Lucas Barbosa continuar. Eu acho que qualquer técnico que tivesse um pouquinho mais de coragem já teria afastado. Outros técnicos que passaram, eu acredito que não afastou antes, até por medo de perder o elenco, né? O Turra aparentemente não tá com esse medo, né? O Turra tá afastando geral que não tá servindo. O que no caso do Barbosa eu achei ótimo, né? Tinha que afastar mesmo. O Barbosa não tem a menor condição de jogar no Santos, né? Outros técnicos talvez tivessem o receio de perder o elenco por causa disso, né? Porque você chega já afastando o Soteldo, afastando... Eu nem vou contar o Lucas Pires e o Natan, porque em tese eles deram motivo, né? Mas você afasta o Soteldo, você afasta Daniel Ruiz, você afasta Ed Carlos, você afasta Ivonei, gera uma repercussão aí no elenco, né, no vestiário, e talvez os técnicos tivessem medo de fazer isso, medo de perder o elenco. O Turra foi trazido para isso. Em dado momento eu achei até que o Turra estava sendo inocente ao fazer isso, né? Mas pelo jeito ele tomou coragem e está fazendo mesmo e está apostando certo, né? Porque não tinha como, não tem a menor condição. O Lucas Barbosa, que não foi nem banco contra o Goiás no último jogo, agora sim de forma oficial está afastado e não joga mais pelo Santos. A gente espera que nunca mais, mas pelo menos com o Paulo Turra ele não vai entrar em campo mais, né? E aí essas brechas, né, de jogadores que vão sendo afastados abre espaço para que outros possam ser trazidos. No caso, o Roberto Pereira, né, por exemplo. Até achei que o afastamento do Daniel Ruiz, dele específico, poderia ser feito um pouquinho depois, né, não agora, porque eu acho que agora ainda precisava dele. Mas assim, de qualquer forma, foi outro afastado também, o que abre espaço para que chegue Roberto Pereira e Rodrigo Salazar, né? O Luan Dias, eu imagino que com o tempo o Paulo Turra também vai afastar, porque ele também vai dar sinais de que não aguenta o tranco. O Miguelito talvez tenha um pouquinho mais de paciência, mas hoje ele ainda é cru. Então, assim, o espaço para o Roberto Pereira chegar, vestir a camisa e jogar, tá aí. Se o Santos conseguir acertar, né, essa contratação de fato, só vai depender do próprio Roberto Pereira para jogar. E o mesmo vale para o Rodrigo Salazar. O espaço está aí para eles, né? É claro que a gente tem um Lucas Lima aí que tá jogando bem, né? Dentro do possível, mas se todo mundo a 200 km por hora, né? Como gostam de dizer, o Roberto Pereira vai ser titular, ou o próprio Salazar vai deixar o Lucas Lima no banco. E é isso, o Lucas Lima não que seja ruim, né? Mas o Lucas Lima não pode ser o salvador da pátria, né? Ele tem que ter opções no banco. Opções essas que, se tudo der certo, ele vai ser a opção na verdade, né? Mas a gente vai ter em campo o Salazar e o Pereira, né? Tomara que o Santos consiga trazer os dois para qualificar o elenco, que aí a gente pode já mirar para outra coisa. Claro, o foco é a briga contra o rebaixamento, né? Que é o fato atual que o Santos está, né? Brigando contra o rebaixamento. Mas se você melhora o elenco, você consegue de repente beliscar uma vaga na Sul-Americana. Se virar G9, né? Que o campeão da Libertadores, o da Sul-Americana e o campeão da Copa do Brasil estejam lá no G6, né? Você abre 3 vagas embaixo. De repente, com esses reforços, com o estilo do Paulo Turra funcionando, né? O Santos fazendo mais tempos como o primeiro tempo contra o Goiás, você pode já almejar, de repente, ficar no nono lugar. E se ali se abrir uma vaga no nono lugar para Libertadores, por que não, né? A gente está falando aí de qualificar o elenco com bons volantes, né? Que são as notícias que pintam. Agora a gente falou já de Roberto Pereira e de Rodrigo Salazar. A gente já conseguiu tampar ali uma brecha na lateral esquerda com o Dodô. Então, assim, tá vindo reforços. E são reforços que animam, né? O que a gente tanto pedia que o Santos trouxesse jogadores de qualidade para essa janela. E é o que o Santos está fazendo, se reforçando bem, pronto para o restante da competição. O que você achou do Roberto Pereira? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.